Fala, meus amigos do CDERJ, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Lucas Labre e nessa aula eu vou explicar para vocês o que é, afinal, uma derivada. Para que raios de motivo eu preciso aprender sobre derivada? O que seria isso? Então vamos lá. Cara, a primeira coisa que eu tenho que te dizer é a definição de derivada. Para que a gente calcula derivada? Eu vou escrever aqui para você ter isso daqui em mente. Derivada, ó, derivada nada mais é do que a taxa de variação de uma função. Caramba, ainda falei grego, né? Então vamos lá, vou traduzir isso daqui para vocês, tá? Derivada, grava isso daí na sua mente, é a taxa de variação de uma função. Mas vamos descobrir o que seria essa taxa de variação. Então, imagina o seguinte, você tem aqui um gráfico, tá? Um gráfico aqui, ó, x, y, que é o nosso eixo x, aqui é o nosso eixo y. E a gente vai ter uma função que eu vou desenhar ela aqui, tá? O gráfico de uma função qualquer. Eu vou desenhar esse gráfico mais ou menos assim. Desce aqui, aí sobe aqui, tá? Essa daqui é a nossa função qualquer, que eu vou chamar de fx, tá? Então, a gente tem isso daqui. O que acontece? O que seria essa taxa de variação? Bom, a gente pode perceber que nesse gráfico tem pontos em que ele está crescendo e tem pontos que ele está decrescendo. Isso? Então a derivada vai medir exatamente isso. Vai medir em quais pontos a função cresce e em quais pontos a função decresce. Por isso que é uma taxa de variação da função. Beleza? Então, olha só, se a sua mente já explodiu aí só com essa explicação, já deixa aí o curtir, beleza? E se inscreve aí no canal. Bom, vamos lá. Eu vou representar dessa maneira daqui, ó. Eu vou dizer que o f de x é a nossa função. Se eu quiser saber a derivada dela, a gente vai fazer f' de x, tá? E é assim que a gente lê, f' de x. Isso daqui se chama derivada. A gente só representa dessa maneira, derivada. Ou então, existe uma outra forma de representar a derivada que eu vou escrever aqui para vocês, que é dessa forma aqui, ó. df, opa, apareceu um θ ali, né? Aí, df dx. Pronto. A gente pode representar a derivada de uma função dessa maneira também. O que seria esse d? Cara, é só uma letra mesmo, assim, ela não tem significado nenhum. É só para dizer que você está derivando a função f em função de x, tá? Ela só diz isso, nada mais. Só que dá trabalho ficar escrevendo dessa maneira, então eu vou adotar essa forma daqui para gente, tá? E toda vez que eu desenhar essa linha em cima da letra f, vai ser a derivada da função f em função de x. Tudo bem? Então vamos lá. O que acontece? Repara que a gente precisa de um ponto x aqui para colocar na função, tá? Na derivada. Então vou pegar um ponto qualquer do x aqui. Eu vou pegar esse ponto aqui, por exemplo. Então esse ponto daqui vai ter uma coordenada x que eu vou chamar de x1, tá? Nesse ponto, a função está crescendo ou decrescendo? Bom, se eu traçar uma retinha aqui, ó, bem pertinho desse ponto, eu percebo que essa reta está para cima, né? Está subindo. Então, essa reta daqui ela está me dizendo que a função cresce. Então, desse lado, a função cresce. Pronto, já sabemos disso. Beleza, então sabemos que nesse ponto x1 a função está crescendo. Se eu pegar nesse ponto daqui, por exemplo, eu vou chamar de x2. A função está crescendo ou decrescendo? Bom, se eu fizer uma retinha aqui, a retinha ficou feia, mas a gente consegue ver que ela está indo para baixo. Então ela decresce, tá? Então a gente vai ter isso daqui. Bom, beleza. Mas o que acontece se eu continuar indo um pouquinho mais para frente? Ela ainda está decrescendo aqui, pá, 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 pá. Chega um momento que ela começa a crescer de novo. Bom, mas tem um ponto aqui que é exatamente o ponto em que ela faz a inversão. Não é que ela está decrescendo e de repente ela começa a crescer. E vai ser exatamente esse ponto mais baixo aqui, que a gente chama de ponto de mínimo, tá bom? Então aqui a gente vai ter um x3
e vai identificar para a gente o ponto de mínimo. E o, tá? Então, a gente vai ter aqui um ponto de mínimo no ponto x3. E o que que isso daqui significa? Que a reta ela estava descendo, né, indo para baixo, estava decrescendo aqui. Nesse ponto daqui, a reta ficou exatamente na horizontal. Então, a taxa de variação da função ficou zero aqui. Tudo bem? Já vou explicar melhor como é que funciona isso. Repara que nesse ponto ela fica com uma reta horizontal, mas também teria uma reta horizontal aqui, nesse ponto daqui, ó, que seria o ponto de máximo, porque ela estava crescendo e em determinado momento ela começou a decrescer. Então aqui seria um ponto de máximo, tá? O que que acontece? Como é que eu identifico, então, só olhando para a função, tá? Vamos imaginar que a gente não saiba quem é o gráfico. Se eu olhar para a função apenas, como é que eu identifico quem é o ponto de máximo, o ponto de mínimo, ou onde ela está crescendo, onde ela está decrescendo? Cara, você vai ter que olhar para a derivada dela, o f' de x. Essa derivada vai te dizer se ela está crescendo ou se ela está decrescendo. Então, se esse f', se você aplicar o valor aqui, por exemplo, de x1, se eu pegar o x1 e colocar ele aqui, eu vou ter uma resposta positiva, maior do que zero, tá bom? Vai ter uma resposta positiva. E isso daqui vai me indicar que a função está crescendo. Então, aqui vai me indicar que a função é crescente. Show! Agora, vamos botar o ponto x2. O que que vai acontecer se eu pegar o ponto x2 e aplicar na minha derivada? X2 vai me dizer que a derivada vai dar um valor negativo. Então, vou botar aqui menor do que zero. Isso vai indicar que a minha função é decrescente. Ok? E se, beleza, a função, eu quero saber quem é o ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, vai me dizer que nesse ponto x3, por exemplo, esse ponto x3 aqui, a função não está nem decrescendo e nem crescendo. É o ponto exatamente de inversão da minha função. Então, só me restou aqui, ó, esse daqui é maior, esse aqui é menor, só me restou igual a zero. Quando eu boto igual a zero, significa que eu vou ter o que a gente chama de ponto crítico, tá bom? Então aqui a gente vai ter pontos críticos. E esses pontos críticos podem ser de máximo ou mínimos, tá? Então é isso daí, a gente pode ter esses pontos que vão me dizer se eles são máximos ou mínimos. Tudo bem? Então vamos lá, agora eu vou fazer um exemplozinho prático aqui só para a gente identificar. Isso daqui é o que você tem que ter em mente para identificar se uma função está crescendo ou decrescendo, tá? Se for maior do que zero, quando aplicar o ponto x, se você quiser, na derivada, ela vai crescer. Se for menor do que zero, vai decrescer. E se for igual a zero, pode ser ponto de máximo ou pode ser ponto de mínimo, tá? Então, vou pegar uma função qualquer aqui agora. Uma função, por exemplo, f de x igual a 3x ao cubo menos 4x mais 1. Tá? Vou pegar essa função aqui e a gente vai identificar quais são os intervalos em que ela está crescendo e os intervalos que ela está decrescendo. Para isso, então, a gente vai ter que olhar para a derivada dela. Tá? Mas repara o seguinte, cara, esses pontos críticos aqui, ó, de máximo e de mínimo, eles são os pontos exatos em que eles mudam o crescimento da função. Repara, antes desse ponto de máximo, ela era crescente. Depois virou decrescente. Então, ela está limitando onde está o crescente e onde está o decrescente. Beleza? A mesma coisa aqui nesse ponto de mínimo. Ele vai limitar. Antes era decrescente, depois passou a ser crescente. Então, esses pontos daqui eles são os mais importantes para a gente saber os intervalos da nossa função. Tá? Então, eu vou trabalhar com eles. E como é que eu faço para descobrir quem são os pontos críticos? Eu derivo igual a zero.
Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai derivar essa função f' de x e vai igualar a zero. Como é que a gente deriva isso daqui? Bom, a gente vai aplicar a regrinha do peteleco aqui, ó. Tá? É um polinômio, então esse daqui, x ao cubo, eu quero derivar. Esse 3 daqui, ele tomba, né? Eu vou dar um peteleco nele, ele vai cair para cá. Ah, mas tem um 3 aqui já. Não tem problema, você pega ele e multiplica, tá bom? Então aqui vai ficar 9. Na hora que tombar esse 3 para cá, vai dar 9. E no x, o expoente você tem que diminuir 1. Então aqui vai ficar ao quadrado. Então vai ficar 9x ao quadrado. Menos, aqui ó, mesma coisa. Aqui é como se tivesse o número 1 em cima, escondidinho aqui. Quando não escreve nada, significa que tem o número 1 no expoente, tá? Esse 1 daqui, você dá um peteleco nele e tomba para cá. Vai ficar 4 vezes 1, que é 4. E aqui vai ficar x elevado a zero. X elevado a zero. Bom, mas qualquer número elevado a zero é sempre 1. Então, a gente não precisa nem escrever isso daqui, porque 4 vezes 1 vai dar 1. Beleza? Então, derivamos aqui a nossa função. E o que a gente faz para encontrar os pontos críticos? Igual a zero. Vai ter aqui, ó, igual a zero. Ok? Vamos resolver isso daqui agora. Para resolver isso, o que eu vou fazer? Bom, repara que é uma equação do segundo grau, né? Está ao quadrado aqui. Então, eu poderia fazer por Bhaskara. Lembra daquela equaçãozinha de Bhaskara? Vou escrever ela aqui, ó. Se a gente tiver uma equação genérica aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Se eu tiver essa equação aqui, genérica, do segundo grau, que é igual a nossa aqui, do segundo grau, a solução para essa equação seria x igual a menos b mais ou menos quadrada de b ao quadrado menos 4a vezes c. Virou um quadrado ali. A vezes c, tá? Tudo isso dividido por 2a. 2a, tá? Muita gente gosta de pegar esse b ao quadrado menos 4ac e chamar isso daqui de delta e fazer separado. Se você já viu esse delta daqui e faz dessa forma, tudo bem, tá? É só você faz em duas etapas, eu estou fazendo em uma só, não tem problema nenhum, vai dar no mesmo, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai ter duas soluções porque a equação é do segundo grau. Vai ter uma solução com um sinal de mais e vai ter uma solução com um sinal de menos. Tudo bem? Então, aqui a gente pode fazer de uma forma um pouquinho diferente. Você pode usar isso daqui para conferir se você quiser, mas a gente vai fazer da seguinte forma. Pega esse menos 4 daqui e passa para o outro lado do igual. Se ele está negativo, ele vai para lá positivo. Então, a gente vai ter 9x ao quadrado igual a 4, positivo. Tá? Como esse 9 está multiplicando x ao quadrado, eu passo ele dividindo. Então, a gente vai ter x ao quadrado igual a 4 sobre 9. E o que eu faço com esse quadrado aqui agora? Porque eu não quero x ao quadrado, eu quero só o x. Então, esse ao quadrado vai passar para o outro lado como raiz quadrada. Mas lembra que eu falei que tinha que ter duas soluções por causa desse mais ou menos? E esse mais ou menos fica exatamente antes da raiz quadrada. Então, a solução disso daqui vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 nonos. Tá? Isso daqui é o que eu chamo de the jump of the cat. É o pulo do gato. Tá? Você tem que colocar esse sinal de mais ou menos antes de tirar a raiz quadrada. Não esqueça dele, é importante. Então, isso daqui vai dar para gente que a gente vai ter um x1, uma primeira solução com valor negativo. Então, vai ser menos. Quem é a raiz quadrada de 4 nonos? Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Então, a primeira solução é menos 2 terços. E a segunda solução, x2, vai ser com positivo, mais 2 terços. Tá bom? Então, descobrimos aí quem são os nossos pontos críticos. Então, vou escrever aqui, ó, pontos críticos.
feio, né? Pontos críticos. Pronto, descobrimos aqui quem são os nossos pontos críticos. Então, o que eu vou fazer agora? Cara, não me importa agora se quem é o máximo e quem é o mínimo. Lembra que eu falei aqui, ó, que um poderia ser o máximo e eu não sei quem é o máximo e quem é o mínimo. Não é importante para a gente agora. Vai ter um vídeo dedicado só para isso, para dizer quem é o ponto máximo e quem é o ponto mínimo, tá? Nesse daqui, o que interessa para a gente é identificar quem são esses pontos. O que eu vou fazer com isso agora? Eu vou desenhar uma retinha aqui, ó. Vou desenhar uma retinha. Nessa retinha, eu vou identificar os nossos pontos x1 e x2. O x1 ele é menor, né? Porque ele é negativo, então ele está aqui. Então vai ser menos 2 terços. Esse aqui é o nosso x1. E o nosso x2 ele é maior. Aqui, ó, 2 terços positivo, né? Então a gente tem esses dois intervalos aqui na nossa retinha. Agora a gente tem que identificar se aqui, nesse intervalo menor do que menos 2 terços, se a função é crescente ou decrescente. Aqui nessa meiuca aqui, se a função é crescente ou decrescente. E depois do mais 2 terços, se a função é crescente ou decrescente. Como é que a gente faz isso? Cara, é muito simples. A gente volta aqui na nossa derivada. Eu vou pegar essa nossa derivada aqui, ó. Tá? Eu vou trazer ela para cá. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aplicar o ponto. Qual ponto? A gente vai aplicar os pontos que a gente quer saber do intervalo. Por exemplo, eu quero saber os valores menores do que menos 2 terços. Então, eu vou pegar qualquer valor menor do que menos 2 terços. Pensa aí, em qualquer valor. Pode ser menos 5, menos 2, menos 10. Qualquer valor menor do que menos 2 terços. Eu vou pegar o menos 1, porque ele é mais fácil de calcular e já é menor do que menos 2 terços. Tudo bem? Então, se eu pegar esse ponto, eu vou fazer que a minha derivada, o f' de menos 1, vai ser 9 vezes. Aí eu vou substituir por menos 1 aqui agora, né? No lugar do x. Ao quadrado, menos 4. Isso daqui vai dar para a gente o seguinte. Menos 1 ao quadrado, aqui vai entrar uma outra regrinha. Qualquer número negativo elevado ao expoente par vai ser positivo. Tá bom? Então aqui vai dar mais 1. Então vai ficar 9 vezes 1 menos 4. 4 virou um triângulo. Vezes 4. Igual. Vamos lá. 9 vezes 1 é 9. Menos 4, 5. Né? Então vai ser mais 5 positivo. Esse sinal de mais aqui vai indicar para a gente que a função é o quê? Aí eu vou subir aqui um pouquinho e a gente vai ver. Ó. Se a resposta deu positiva, significa que a função é crescente. Então, a nossa resposta aqui vai ser, por causa desse mais, vai ser crescente. Então, a função crescente. Tá? Crescente, então, vou representar com um sinalzinho de mais aqui. Ó. Belezinha? Então, antes de menos 2 terços, a função é crescente. E entre menos 2 terços e mais 2 terços. Aí eu escolho qualquer ponto nesse intervalo. Cara, eu vou escolher aqui ó, o zero, tá? Porque o zero está bonitinho aqui no meio dos dois. Tá? Então, vou escolher o zero e vou aplicar aqui na função f' de zero. Como é que vai ficar? No lugar do x eu vou colocar zero, vai ficar 9 vezes zero ao quadrado menos 4. Isso daqui vai ser zero ao quadrado é zero. 9 vezes zero vai dar zero. Menos 4 vai dar menos 4. Tá? Ou seja, por causa desse sinalzinho de menos, a gente olha aqui para cima da nossa regrinha, deu um valor negativo, então a função é decrescente. Pronto. Então a função aqui para a gente vai ser decrescente. Decrescente. Beleza? Então descobrimos que nesse ponto daqui a função é decrescente. Bom, agora eu vou perguntar para vocês, sem fazer conta nenhuma, o que vocês acham que vai ser depois desse mais 2 terços aqui? Vamos lá. Dica.
essa função, ela sempre fica invertendo, tá bom? Não essa função específica, qualquer função ela fica invertendo quando a gente faz esse tipo de conta. Aqui é mais, aqui é menos, aqui tem que trocar de novo, então aqui vai ser mais, tá bom? É uma dica para você não precisar ficar fazendo muita conta. Mas se você quiser fazer a prova real, você pode pegar qualquer ponto aqui maior do que mais 2/3, por exemplo, o 1 positivo, e fazer, você vai ver que vai dar um resultado positivo, beleza? Então, ela sempre vai ficar invertendo dessa maneira, até porque esse ponto daqui é o ponto crítico, é o ponto em que ela faz a inversão entre crescente e decrescente. Então tem que ficar trocando mesmo. Beleza, gente? Então, beleza. Se esse vídeo aí te ajudou, te agregou para alguma coisa, dá um curtir aí, se inscreve no canal, faz um comentário aí no que pode melhorar, no que a gente pode estar melhorando e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos desse canal. Beleza, gente? Valeu, abração!